Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do Iletrados Cast. Eu sou o Rubening Felipe, está compondo a mesa aqui o host Diego Francisco. E está aqui o Fábio Tavares. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quem é Fábio Tavares? Ele vai dizer aí, né? Boa noite, pessoal. Eu sou Fábio Tavares, sou presidente do Defender Recife Club. E estou aqui para trazer umas informações sobre veículos, sobre um evento que nós estamos organizando, o 15º Encontro Nacional de Land Rover, que vai ser aqui em Porto de Galinhas. 15º Encontro, primeira vez em Recife? Primeira vez aqui. Primeira vez em Recife. Segunda no Nordeste. Segunda do Nordeste, né? Eu acho interessante porque, assim, o que levou o Fábio Tavares a gostar... Assim, eu acho que todo homem gosta de carro, né? Hoje em dia tem uma questão também de mulher. Mulher gosta de carro também, né? Tem. Porque antigamente tem até aquele preconceito, todo mundo diz, não, mulher para dirigir fogão. Desde que ele tenha 4 rodas, ela pode dirigir, né? Mas hoje, esse é um pensamento ultrapassado, né? Mas hoje em dia, basicamente, isso é um conceito mais amplo. E aí, nesses eventos tem mulher também nesse segmento? Bastante, né? Nós nos autodenominamos landeiros. Proprietários de Land Rover nos autodenominamos landeiros. E existem landeiras também. Entendi. Tem landeiras destemidas que viajam sozinhas no mundo todo. Entendi. E como foi que começou essa paixão pelo Land Rover? Porque, assim, deve ter vindo de criança, né? Quando eu tinha 10 anos de idade... Faz tempo. Faz um pouquinho. Eu adquiri um caderno para a escola, cuja capa era um Land Rover, participando do Camel Trophy. Entendi. E do que se trata o Camel Trophy? Camel Trophy foi um evento, o maior evento off-road feito no planeta, que era uma parceria entre o cigarro Camel e a Land Rover, que fornecia os veículos. Veículos como esse aqui, o Defender, e eles viajavam diversos países atravessando as piores estradas possíveis. Aqui na década de 80 foi quando começou, foi a primeira etapa aqui no Brasil, foi feita na Transamazônica, BR-230. Extremamente fácil. Fácil, asfaltado, um tapete. Sim. Se bem que hoje tem uma questão também. Eu costumo dizer que os asfaltos são feitos de papelão, né? O cara, qual é a composição desse asfalto? É papelão, meu filho, porque quando dá a primeira chuvada ele se desmancha. Mas lá era bem pior, né? Ela participou? Não, né? Não tive esse prazer, não. Mas aí conseguiu... depois, quando pegou esse gosto, viu a história, tem vídeos, tem coisas desse tipo, memórias? Sim, tem. Quais as maiores dificuldades? Consegue dizer pra gente, naquele momento lá, o pessoal fora a lama ou tinha mais algum obstáculo? E quanto durou? Não, então, obstáculos tem todos. Meu Deus, é transamazônico, né? Fome, sede, todo tipo, né? Meu Deus do céu. Tem que ter... É paixão. Nada inocente. Meu Deus. Porque, na verdade, você tem que ter o gosto nessa questão aí, tem também a questão do recurso, né? Porque depois que esse carro acaba um percurso desse, ele está basicamente acabado ou não? Já participou de algum evento desse tipo? Já participei de trilha pesada, mas aqui. Entendi. Aqui não na trilha mais pesada que é feita aqui, que inclusive é feita por um landeiro, Lopes. Entendi. Um dos organizadores, né? Que sai geralmente Vitória ou até aqui mesmo do Cabo e vai até Gravatá por dentro. São 2 dias de trilha. Nunca participei, mas é um desafio grande. Mas participei de trilhas pesadas aí, em Amaragi, em outros locais. E o carro tranquilo depois de tudo. Quando acaba, não tem nenhum problema. Só manutenção. O carro é robusto, uma manutenção normal que todo veículo 4x4 exige, né? Entendi. E tem a questão também, porque assim, o Land Rover, ele é um carro de alto nível, né? É um carro de luxo, né? E aí o pessoal, eu não sei na verdade como é que conseguiu unificar essa questão do luxo dele, né? Porque basicamente assim, eu entendo que ele veio de um Jeep, né? Como é que realmente é a história da Land Rover? Consegue trazer um panorama pra gente? Sim, um breve panorama. Foi baseado no Jeep americano, o Jeep tipo Willys, né?
Então, o design da Land Rover, o projeto é de 1947. Então, o design, ele tinha um Jeep americano e ele usava na sua fazenda. E via toda a dificuldade que aquele veículo apresentava. Então, ele tentou criar um veículo que superasse aquilo tudo, principalmente atolar, né? Como lá chove muito, o charco, um terreno muito encharcado. Tinha que se adaptar àquela realidade. Então, ele colocou o quê? Um bloqueio no diferencial do Land Rover. E isso realmente faz a diferença. Esse bloqueio é o quê? Isso Pra é uma gente? pergunta. O bloqueio, ele faz com que as rodas elas girem na mesma velocidade. Você sabe quando você vai atravessar uma valeta na diagonal? Então, você toca um pneu dianteiro, depois que atravessa lá do outro lado e fica um pneu traseiro Atolada. não, tocando na parte que ainda não atravessou. Entendi. E ficam dois Sim, flutuando. sim. Então, o carro, quando ele não tem o bloqueio, você acelera Ele e fica essas livre. rodas ficam livres. Então, Sim. o objetivo do bloqueio é esse, é fazer com que as rodas elas girem na mesma velocidade. Aí costuma-se dizer que ele transfere a força das rodas que estão livres para as rodas que estão em contato com o solo. Mas, na Interessante. verdade, não é. É que ele gira ao mesmo tempo. Ah, Então, ele entendi. consegue transpor aquele obstáculo. Entendi. Muito bom. Ou Então- seja, quando uma roda estiver no atoleiro, a outra vai estar livre aqui e vai estar girando numa parte que é aderente. E vai poder tracionar e puxar o carro do lugar. Isso. Então, essa seria a função do bloqueio. bloqueio. Show de bola. É porque, assim, isso, porque, assim, na minha cabeça, quando você tem a roda mais liberada, teoricamente eu teria mais impulso, né? Mas ela estando flutuando, por exemplo, ou ela na lama, rodando solta, sem tração? É porque, assim, eu estou falando, o 4x4 ele tem a mesma função? Todos eles são assim, bloqueio ou não? Não. Não. É algo específico. Atualmente, algumas caminhonetes já vêm de fábrica Já com bloqueio. entendi. Mas antigamente não, só Land Rover e outras marcas aí que eu não vou citar. Entendi. Então, o que é que acontece? Então, esse camarada, ele viu essa necessidade dele lá, Sim. e aí tentou construir. E aí construiu. A gente consegue. Ele teve a ideia do bloqueio. Ele teve. Idealizou. Eu não sei exatamente, eu não verifiquei a história do bloqueio em si, quando nasceu, quem criou. Entendi. Mas ele colocou o bloqueio Naquele jeito. no carro, foi. Naquele Jeep. Porque, assim, tem a questão também deles, o veículo, ele ser. Participar de alguma coisa para a guerra também, testar alguma coisa para a guerra. Isso é verdade? Sim, tem muito Land Rover que foi usado, né, pelos exércitos no mundo todo. E principalmente na Inglaterra, né? A Rainha Elizabeth dirigiu durante a guerra um Land Ela Rover, era enfermeira, né? mas ela era mecânica também, né? Era, não era? Ela era, sabia? Tá vendo? Ela consertou o carro dela durante a guerra, que quebrou ela sozinha, deu um problema no diferencial e ela própria consertou. Razão pela qual a mulher teve longevidade passando por guerras, turbulências internas e externas. Sim, Sob o regime dela, as colônias foram se desfazendo e ela foi aceitando com muito bom grado. sim. Nem tanto, mas ela foi aceitando com maturidade. Razão pela qual a mulher era firme, forte, é que ela aceitava atividades que provavelmente mulheres da sua época não aceitavam bem. Sim. Incrível história. É porque, assim, eu acho que quando você faz essas coisas, você ganha no desenvolvimento, né? Isso no contexto geral. A gente traz alguma coisa para o contexto atual hoje, dessa questão que houve aí da pulverização de cursos de nível superior. Sim. Para o retorno financeiro e prático, o retorno é baixo. Mas, em compensação, você consegue gerar indivíduos que possam pensar um pouco mais.
assim, o retorno baixo. Quantos profissionais estão formados que estão trabalhando fora do seu mercado? Tem uma gama aí, um percentual muito alto. Fora essas questões que estão motores de aplicativo, porque o valor retorno é baixo, eles migram para outras áreas ou porque não acham colocação. Então, por esse lado aí, você tem uma baixa. Mas, por outro lado, você tem um indivíduo que aprendeu técnicas, conseguiu ser um cara mais crítico, e isso ajuda. Então, na verdade, provavelmente isso ajudou ela também, né? Porque quando você tem uma mulher que ela tem a capacidade de raciocinar e pensar... Pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha, você consegue fazer outras coisas. Porque, assim... Inclusive, consertar Land Rover. Consertar Land Rover. E que é o tema da gente. Porque é um veículo... Como é que ele chegou aí, macho? Com essa teoria do pensamento crítico. Porque assim, vou lá, o carro quebrou, o que é que eu faço agora? A primeira coisa que acontece... Não, é assim que funciona, não? Quem já teve um carro quebrado, puta, às vezes o problema é na frente do cara, mas o cara, pô, o que é que acontece? Então, tem a questão, né? Feita aquela história que eu já contei, feito o veículo, quando o carro morre no afogamento, o que é que você faz? No alagamento, afogamento, eu acho a mesma coisa, né? No alagamento, você faz o seguinte, você vai ligar ele, quando você liga o veículo, automaticamente ele dá o calço hidráulico. Por quê? Porque tem água dentro do sistema que vai lá para o sistema de compressão dele. E aí, o que é que você faz? Aí, se você raciocina... Eu vou chegar no raciocínio dela, né? Porque, o que é que eu faço? Feito aconteceu comigo. Eu tirei o sistema de aspiração todinho, os canos ali até a entrada, dei um tempo para secar, porque a temperatura própria do motor vai secar alguns resíduos ali, coloquei de volta e liguei novamente dentro do alagamento lá. Pessoal, ele está falando de uma época que ele tinha o Fiat, e pensava que o Fiat era um barco. Aí passou por dentro de qual foi a avenida? A Mascarenhas de Moraes, na terceira faixa. Avenida Mascarenhas de Moraes. Na terceira faixa. Aí ele está explicando como ele resolveu o problema, botando o carro no secador. Não, mas assim, é a questão de você pensar, né? Então, se você tem... Porque assim, a Rainha Elizabeth, eu estava até... O rapaz estava comentando que quando ela foi... Quem ia ser o rei na época, parece que não era o pai dela, era o outro rapaz. Só que o outro rapaz... Ele abnegou. Ele abnegou porque ele estava ligado com outras paradas aí que eu acho que era com o partido nazista, alguma coisa do tipo. E aí o pai de Elizabeth foi e assumiu. Foi por amor. Ele abdicou do trono por amor. Por amor foi? Foi, porque na época não podia casar. Uma mulher não poderia ser rainha se ela não fosse de linhagem nobre. E ele era apaixonado por uma atriz. Eita lá. Por isso que ele abdicou do trono. E aí o pai dela assumiu e... Tem algumas fotos dele com Hitler. Tem umas fotos, né? Mas ele tinha essa... tendão lá, pô. É um assunto meio polêmico. É um assunto meio complicado. Há duas vertentes. Mas, assim, foi triste para a humanidade. Mas aí, o que é que acontece? E aí, ela foi instruída a ser uma especialista na área da Constituição da Inglaterra, né? E, com o passar do tempo... eu acho que isso remete à história, né? É bom que a gente faz um panorama aqui todo geral muito bacana dessa questão, acho que é questão histórica, a questão do... Porque a gente está falando da Land Rover, a Land Rover vem da Inglaterra, a rainha usou ele, a rainha consertou o carro, então tem toda uma... E aí, com o passar do tempo, assim, isso é um pouquinho que eu sei, né? Tem algumas especialistas aí, mas... E aí ela foi aprender sobre outros assuntos, e talvez tenha aprendido também a questão de fazer pequenas coisas assim, né? Land Rover, paixão inglesa. Sim. É muito comum a gente ver lá nas ruas da Inglaterra um Land Rover. Sim, bastante. E um outro que era apaixonado também pelo Land Rover era o marido dela, o Duque de Edimburgo. Isso! Ele passou anos preparando um Land Rover picape, não é? Que é chamado de HCPU, para transportar o caixão dele durante os enterros. Provavelmente associado à vida militar pregressa dele, que devia ter utilizado o... Possivelmente. É suposição. Não sei exatamente de onde vem o... A indústria da Land Rover, a produção da Land Rover é nacional ou é importada lá na Inglaterra? Não, é nacional. É nacional, né? Nacional. Ele foi importado até a década de 90, acho que 98. Sim. Então, depois passou a ser... Tem os números da produção? Não tem. Não tem. A Land Rover, ela tem mais ou menos quantos modelos? Tem muitos ou tem poucos? São 3 modelos
principais. Sim. Né? Que ao longo da história, eles têm caminhão, tem... Mas hoje são 3 modelos principais. O Defender, que hoje é o New Defender, o Range Rover e o Discovery. Inclusive, no Encontro Nacional de Land Rover de 2023, foi em Foz do Iguaçu, eu estava lá, veio o cônsul da Inglaterra, Olha só. e aí, curiosamente, eu fui a única pessoa que fez uma pergunta a ele. Eu perguntei o que foi feito do carro que transportou o caixão do Duque de Edimburgo. Ele disse, boa pergunta. Nem ele sabia. Eu vou procurar saber. Boa. Vou pegar seu contato para lhe dar a resposta. Boa. E até agora ele então não deve ter descoberto, né? Não teve o retorno. Interessante. Se a gente perguntar... Sim. Pode continuar. Alguém pesquisando, imaginando o curso da Inglaterra. Tem alguém pesquisando ali. Sou eu aqui, que é o meu. Ele fez uma pesquisa sobre o curso da Inglaterra. Foi. Pediu para imaginar. Esses acidentes acontecem. Natural. São 3 categorias que atendem a segmento diferente. Sabe dizer por que existe essa diferença entre eles? Olha a curiosidade. O maior colecionador de Land Rover é o Sultão de Brunei, com 543 Land Rover. Olha aí. Tem alguns... 7 mil carros, né, na coleção dele. Esse cara é de onde? O Sultão de Brunei. Sultão de Brunei. Segundo uma voz aqui chamada... Uma voz aqui que eu estou Iá. ouvindo chamada Jael. O Sultão de Brunei tem a maior coleção de Land Rover no mundo. Consistindo em 543 Land Rover. Isso. A coleção total dele é 7 mil carros. 7 mil carros, dentre os quais 543 Land Rovers. Muito legal. Mas aqui no Recife a gente tem uns pequenos sultões, viu? Tem? Tem. Tem amigos nossos que têm uma coleção, assim, pequena, né? Mas são 20 carros. Sim, que já é significativo, né? Rovers, né? Não são 20 Fiat. É verdade. E aí eu estava perguntando na questão, existe segmentação, por exemplo, o Range Rover ele atende tipo de terreno ou é por público? A gente não consegue ter um panorama Por público. por público. Inclusive, como eu estava dizendo lá no Encontro Nacional de Foz, o representante da Land Rover ele palestrou e ele disse que a empresa, que hoje é a Jaguar Land Rover, ela vai se transformar em 3 empresas, vai se dividir. Os modelos de veículos serão agora empresas. Por empresas. O New Defender, né? A Defender vai ser uma marca, o Discovery vai ser outra e a Range Rover vai ser outra marca. Vão ser 3 marcas de veículos. Elas se consorciaram, mas não vão misturar os seus produtos. Elas são ainda Land Rover. Hoje elas ainda são Land Rover. Entendi. Está havendo essa reestruturação da empresa, uma divisão da marca, vamos dizer assim, Entendi. em 3 outras marcas. Entendi. Isso devido à identidade que cada veículo adquiriu ao longo dos anos, né? Então, cada um tem o seu público específico e aí, por conta disso, a empresa resolveu. Fez essa distinção. Por que o senhor escolheu o Defender? Ou tem Range Rover também? Não, a minha mini coleção, o único Land Rover é o Defender. Por isso que escolheu ele? Porque era um carro robusto, né? Ele é um carro muito robusto, muito versátil. E, assim, é pau para toda obra. Onde se botar na água, ele passa. Botar na lama, ele passa. Se você botar na areia, ele passa. É um carro fantástico, fascinante. Olha aí. Porque ele proporciona... E quando você adquire um veículo desse, principalmente os clássicos, né? Esses mais modernos estão perdendo um pouco essa identidade. Nutella. Mas quando você adquire um carro desse, você ganha também uma família, a família Land Rover.
onde você passa no mundo todo, se você tiver um outro Land Rover, existe um costume de, quando você vai cruzando na rua que vem um Land Rover no sentido contrário, você pisca o farol e acena. Isso é um costume que... Já se impregnou entre os landeiros. Isso. Isso é Só que, identidade. infelizmente, isso está se perdendo, né? As pessoas estão deixando de fazer. Por que as pessoas estão deixando de... Assim, o costume ou deixando nos carros? Não, o costume está sendo deixado de lado. Mas esse costume de deixar de lado, talvez esses movimentos aí que você está fazendo, também aqui em Pernambuco, né? Esse movimento pode reacender. Porque assim, o que faz os movimentos eles se perpetuarem? Eu acho que é a comunhão, né? Quando comunhão vem de comunhare, né? Sei lá, alguma coisa do tipo assim, estarem juntos. E aí você consegue dissipar a sua ideia, aquela coisa tal, a questão de pertencimento, porque essa questão de pertencimento, né? Isso. É aquela questão, você está em outro local e as pessoas, ele percebe que você é da mesma região, ele tem a questão de pertencimento, independente de conhecer, não. Sim. Cria uma questão. Então, É a isso identidade, né? é a identidade. Porque, por exemplo, se você vai para outro lugar, se você é pernambucano, teoricamente a chance de você ser mais acolhido por um pernambucano é maior do que por um brasileiro, pelo fato de ser da mesma região. Então tem essa questão aí do carro, né? E o Defender, eu acho que ele tem... Acho que foi um dos primeiros carros no Brasil a ter carroceria de alumínio, ou tinha outro? Acho que não, né? Não. Que- O Jaguar, né? Jaguar, carroceria de alumínio. Jaguar, ele é carro tipo de passeio ou ele já era também nessa categoria? Mais esportivo. Esportivo, né? Porque De eu luxo também, né? de luxo, o Jaguar é de luxo, realmente, de fato. Eu pensei que tinha alguma coisa tipo no SUV, né? Tipo o SUV assim do Land Rover. Jaguar não tem, né? Acho que o Jaguar só tem carro Aqui baixo. No Brasil são poucos, né? Mas tem. Tem Eu também? Então não sei qual o modelo, Mas mas tem. E aí, eu acho que deve ter até uma pegada disso, porque se o carro é mais leve, teoricamente ele vai ter mais força na tração, né? Então, ele consegue ter um desempenho maior. E se você tem carro para fazer essas trilhas, para fazer esses movimentos de off-road, tanto é que eu acho que o pessoal fazia alguns testes do Land Rover no deserto do Saara, alguma coisa do tipo desse aí. os testes eram os mais variados possíveis, né? Que é para poder testar a resistência do veículo, né? Porque se você testa a resistência do veículo, você tem uma previsibilidade, né? É diferente de alguns carros que apareceram no mercado e os carros pareciam plástico, né? Qualquer coisa eles se desmontam. Se bem que hoje eu acho que existe uma questão que é a obsolescência programada, né? Acontece isso com ele também, não? Não. Não, né? Não. Porque eu estava vendo, para que você colocar um botão no carro se o carro vai durar 10 anos? Para que botar um botão de 30 anos? Tem que botar um botão de 15, porque na hora que quebrar uma coisa, quebrar outra. Por isso que acontece muito com outros carros mais populares, né? Que a galera, meu carro começou a quebrar e quebrou isso. Meu filho, você já está no período da curva da banheira, né? E a Land Rover teve ideias muito bacanas, né? Para fazer o desempenho do carro melhorar. O travamento do diferencial e diminuição do peso por meio do alumínio. Sim. Não é? Isso. Isso, Fantástico. esses dois, não é? Foi uma evolução, né, para a época. Ideias interessantes. Muito. Interessante. Os primeiros modelos foram chamados de Série 1, né? Depois Série 2, e depois aí vieram... Essas séries tinham muitas mudanças? Não, eram poucas mudanças. Não sei exatamente quais, mas não eram muitas, não. Veio mudar já quando surgiu o Defender, aí quando passou a se chamar Defender. Entendi. Né, aí já as mudanças foram bem Entendi, significativas. não tinha muito facelift, não. Não. Eram carros bem rústicos mesmo. Que provavelmente garantia a manutenção, a estabilidade do preço, né? Sim. Não é? Sim, Se não tem muito facelift. Eu estava vendo até uma questão que o Land Rover, o Defender, ele tinha, quando ele foi criado, ele tinha até a capacidade de ser consertado por ferramentas básicas de campo, né? Aí entra na questão assim, eu não sei se era o Defender ou se era o Range Rover lá da Rainha, né? Defender. Era um Defender, né? E aí, então, atendeu justamente os dois contextos, a habilidade e a questão do carro atender aquilo. Sim. As ferramentas básicas de alguém em campo atenderia a necessidade de conserto daquele veículo. Hoje em dia, a gente tem sistemas de computadores, né? Hoje em dia, quando o carro quebra, você
encosta, levanta o capô e chama o guincho. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Não consegue consertar um carro eletrônico sem você. Tudo, um monte de eletrônica ali embaixo. Embarcada, né? É muito complicado mesmo. Só um especialista que foi treinado, realmente. Já teve algum problema de trilha? Não. Passa poucas vezes também, né? Tive, mas não com o Defender. Entendi. Tive com outros carros que eu fazia trilha. O Defender, não. Porque o que acontece? O Land Rover, eu estava vendo aqui a questão do Land Rover, ele tinha também a questão no primeiro projeto deles, eles fizeram com direção central, né? Eu acho que a Toyota quis imitar isso com o Etios, né? Colocou... Não a direção, mas colocou aquele painel horrível, horroroso, diga-se faça memórias, o painel feio, arretado, no meio do carro. Eu acho que lembra também, eu acho o C4 Palas, né? Eu não lembro se o C4 Palas realmente, de fato, ele tem no meio, mas o Etios era uma tristeza aquilo ali. E aí, e também tem a questão, por que colocaram aquela direção no meio, né? Eu acho que é uma história bacana, porque eles pensaram, lá é mão inglesa, né? A Inglaterra usa muito, aqui em Pernambuco a gente não tem essa questão de mão inglesa, em pouquíssimos lugares. Que eu lembre no IPSEP. Mão inglesa é quando você faz o percurso pelo inverso. Por exemplo, se eu vou daqui para lá, eu não vou pelo lado direito, eu vou pelo lado esquerdo. E no Brasil tem disso? No Brasil também tem disso. Ali no IPSEP tem essa parada. Você sai da faixa da direita e vai para a esquerda. E quem vem sai da faixa da esquerda e vai para a direita. A Dias de Carvalho tem Capipoucos, 2 irmãos. É porque a Dias de Carvalho fizeram aquilo ali com o novo atacarejo. O novo atacarejo fizeram, aí foi quando fizeram aquela mão inglesa ali, realmente, de fato. O acesso ali, então tem todas essas paradas de observação que a gente vai vendo. E na Inglaterra usa muito disso, né? Porque o que é que eles pensavam a respeito? A gente consegue ter um panorama porque eles faziam alguma coisa desse tipo, não? Não. No caso, eu não entendi sua pergunta. A questão, porque eles tentaram fazer essa questão de mão inglesa, não? Não. Eu acho que é interessante também, né? Porque isso é cultural, né? Mas tu estás falando do quê? Que teve mão inglesa aqui no Brasil? Não. Tem mão inglesa no Brasil. Mas, assim, a construção do carro, esse projeto do carro, pode ter influência por causa disso. Entendeu? Da mão inglesa. Por quê? O carro vem das carroças, né? Eu acho que vem alguma coisa. Os carros foram semelhantes nas carroças, né? E a questão da mão esquerda e da mão direita. Por isso que eles têm muito essa questão. Quando você coloca o motorista do lado esquerdo, você tem a chance de você estar sempre olhando do seu lado aqui, que é a mão de controle. Tem uma coisa desse tipo aí, né? Realmente, fato. Então, isso pode ter influenciado na questão dos carros, né? Da construção dos carros. Mas, assim, é um carro robusto, é um carro para certos ambientes aí que demanda de uma pegada mais forte, mas aí também tem uma questão do Troller, né? O Troller chegou, um carro brasileiro, porque assim, o inglês, ele construiu esse carro, defendeu, é um carro que hoje está aqui no Brasil, que atende certas demandas, que tem o seu nicho específico, é um nicho específico, né? Aí você pergunta, por que eu gosto do Land Rover? Por que eu gosto de um carro desse tipo? Porque todo brasileiro gosta de carro, né? Eu acho interessante nesse aspecto. E aí você tem esses eventos que você pode fazer, e esses eventos também você consegue criar panoramas para eventos secundários, porque isso aqui é só um evento anual, né? Isso. Anual. E nesse evento, o que é que tem dentro desse evento, basicamente? Show, palestra, né? Tem churrasco, tem camping, tem a confraternização de você estar é o mais importante, amigos, discutir né? as ideias. Contar a história. Deve ser muito interessante. A gente vive para contar a história. Sim. Então, o que mais se tem... histórias para se contar. Passa-se o ano todo fazendo suas aventuras individuais, de repente se reúne todo mundo, cada qual com a sua história, né? Exatamente. Inclusive comendo churrasco. Aí é que deve ser interessante. Tomando um chopp para quem bebe. Isso. E com a família, né? Que claro, é muito importante. A claro. família ali agregando valor. Claro. Né? E fazendo esse pessoal novo prestar atenção quando vier de encontro com um outro landeiro e aprender a dar sinal. Cortar a luz e acenar, e dar tchauzinho. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. E veja que interessante que nós vamos trazer aí para esse evento.
Vamos trazer Roy Rudnick, que é um landeiro, junto com sua esposa Michele e sua filhinha Serena, linda. Um beijo para vocês. Eles viajam o mundo num Land Rover adaptado para motorhome. E eles conseguiram chegar na latitude 60 do mundo. Eu vi um vídeo seu que você estava numa área muito fria, né? É Patagônia. A Patagônia. Você pegou quantos graus ali? Eu peguei 14 graus, mas a sensação térmica vai para 8. 14 positivo? Positivo. Positivo. Mas a sensação térmica vai lá para baixo. Vai para 8. 8 positivo. 8, 7, Imagine, 6. eles foram para acima da Rússia, para latitude 60. 70 graus. Você tem uma ideia, o lugar mais frio do planeta, a temperatura chega a menos 50 graus. Eles chegaram no local menos 20, menos 30, menos 40 graus. Meu O carro congelou tudo. Todos os líquidos do carro congelados. Travou. E aí? Travada, a direção travada, eles conseguiram um caminhão que arrastou esse carro até uma vila. Na vila, as garagens são aquecidas e aí colocaram o carro lá, conseguiram derreter todo o gelo, funcionar o carro e voltaram para a área fria. E ficaram com o carro quase 40 dias sem desligar, porque se desligasse, congelava. Meu O amigo. tempo todinho o carro com o motor ligado. Isso é só uma pincelada do que vai vir aí pelo evento. Só uma pincelada do que será o 15º Encontro Nacional de Amigos Land Rover, Onde vai acontecer? em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem... A data será de 30 de outubro a 2 de novembro. Muito bem, Fantástico. muito O bem. pessoal vai Vai, curtir muito. mas sem dúvida. Todo Todo mundo pode participar. Não precisa ser... Não tem inscrição? Tem inscrição. Ah, tem inscrição? Tem inscrição. Tem. Ah, então são pessoas que são landeiros. Landeiros. E os curiosos que estiverem por lá? E os convidados, né? Claro. Sim, sim, sim. Ótimo. Um motor num carro desse tem estimativa de quanto tempo? Quantos quilômetros rodados? Tem noção? É um motor a diesel. Na verdade, é um motor original do Defender, né? Estou falando do Defender especificamente. É um motor Maxion 2.5, que equipou outros carros aqui nacionais, como a Ranger, como a S10 e a, salvo engano, a Frontier. Acho que é a Frontier. Então, é um motor a diesel, ele é produzido para rodar 800, tem motor de caminhão aí que roda 1 milhão de quilômetros, e fazendo a manutenção correta, não dá problema. Entendi. A curiosidade, o motor, ele é produzido pela própria Land Rover ou ele é adquirido terceirizado? Não, é terceirizado. Acho que é como a maioria das montadoras, né? Sim, isso. Entendi. O motor, ele inicialmente era Maxion, que é internacional, né? Depois veio o Puma, que é da Ford, se não me engano, que é do Ford Transit. Legal. O motor. Legal. Aí é eletrônico, que é justamente esse que tem o capô elevado. São os Exatamente esse aqui. É. Coincidência. Muito bom. Entendi. Tem um negócio que eu ia falar, terminei esquecendo agora, mas tudo bem. E aí o Defender... Deixa eu ver se eu puxo aqui a ideia, que agora eu terminei me perdendo. Mas tem uma questão interessante que eu estava até recentemente pensando, que eu acho que é comum a todas as pessoas, e é uma questão que deve ser pontuada também, a questão da cambagem, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui recentemente para uma empresa aqui de pneus, em Jaboatão, e quando chegou lá o cara disse que teria que fazer cambagem. E aí o carro basicamente que roda na estrada, tem pouquíssimos buracos, tem buraco na estrada, tem, mas você faz aquele roteiro costumeiramente, você não tem impacto muito maior, né? E aí quando eu cheguei lá, o cara disse, não, tem que fazer a cambagem. E aí eu disse, pô, esse cara tá querendo me enganar. Aí bota naquela máquina ali, tá ligado? Aí dá um pouco fora do ângulo. E eu digo, tá certo, mas essa máquina pode estar viciada, né? Mas tudo bem. E eu já tinha feito cambagem fazia 5.000 quilômetros, que eu tinha mandado fazer uma revisão geral e tinha mandado fazer cambagem, alinhamento, balanceamento e tal.
E aí o cara foi e disse, eu disse, sim, mas como é que faz a tua cambagem? Ele disse, não, tem que botar uma máquina para puxar. Eu digo, epa, cambagem para máquina para puxar? Eu digo, estava parecendo mais ser um ladrão. Aí eu fiquei até cismado. Eu disse, pô, será que isso acontece também com esse tipo de carro? Essa questão de orientação para esse tipo de serviço? Porque, assim, até onde eu entendo... Isso é uma pergunta também, viu? Sim. Porque, assim, até onde eu entendo, cambagem deve ser feita com ajuste de porca ou com anilhas. Isso é o que eu entendo. Eu não sou mecânico, né, de automóveis, então... Mas aí o carro que sofre um esforço muito maior, feito um carro desse, porque se você coloca ele num local de obstáculo, teoricamente ele sofre um esforço maior na questão de suspensão, né? Mesmo a suspensão sendo muito mais robusta, mas o processo é o mesmo processo. Já participou por alguma situação dessa, que o camarada não tem que fazer cambagem, tem que puxar na máquina, alguma coisa do tipo, não? É mais difícil porque a gente procura as oficinas especializadas. E geralmente são oficinas de ex-funcionários da concessionária. Pronto. Então, aqui no Cabo Santo Agostinho tem um mecânico especializado. Nesse tipo. Elias. Lá no Recife temos mais 3, temos Geraldo, temos João. São bem específicos, né? Específicos. Então não tem erro. A gente não... Porque, apesar de ser uma mecânica simples, tem as suas peculiaridades. Então, sim, não é todo mundo que mexe, que sabe. É para mexer. Entendi. É isso aí. A gente não sofre tanto com isso. Entendi. E... Oi? Pode. Defender, você já perguntaram como surgiu o nome Defender? Eu não sei como surgiu o nome, não. Na tradução é defensor, né? Foi em homenagem aos serviços militares que o carro prestou ao exército da Discovery. Aí colocaram Defender. A gente está aqui com a voz da consciência chamada Israel, que ele tem nos dito, ele agora trouxe uma informação interessantíssima. Além do sultão, ele falou sobre o porquê da origem do carro Defender, Land Rover Defender. Teria sido uma menção aos serviços prestados no Exército. Não é isso, minha voz, Israel? No Exército, especificamente o inglês, especificamente no Exército inglês. Show de bola. Obrigado, minha consciência. Atualmente, a Land Rover não é Land Rover ainda ou é outra? Ainda é Land Rover. Porque a Land Rover ela é inglesa. Jaguar Land Rover, ela é inglesa, né? A origem, sim. Hoje, a gente pode dizer que ela é indiana, né? Entendi. O proprietário é a Tata Motors. Meu Deus, é uma colônia inglesa. Se tornou a dona da empresa originalmente inglesa. Isso. Que espetáculo, que espetáculo. Mas hoje, de fato, a Índia é uma potência. Uma potência intelectual e financeira. Sim. Dentro desses eventos, a Land Rover ela participa também colocando veículo em exposição, não, né? Porque assim, ela tem fábrica nacional, né? Feito o Diego perguntou já, né? Sim. Tem fábrica nacional. Sim. Os carros são produzidos aqui, com a questão de você colocar. Ela coloca também carro dentro do evento? Ou como é que está o envolvimento da Land Rover na questão? Coloca, sim. Coloca também, né? Coloca inclusive a venda, né? Ele coloca um stand de venda. No evento de Foz do Iguaçu foram vendidos 6 carros. Olha, 6 carros. E ela vai perder a oportunidade, eu não perderia essa oportunidade de botar lá meus carros para... Olha, botando banana onde eu não sei se esse termo vai ser adequado. Deixa bora lá. Onde os humanos, porque os humanos também gostam, né? Então, realmente, de fato... Eu acho que isso remete, porque assim, você cria uma questão de envolvimento entre a sociedade, os apreciadores, aqueles que curtem, aqueles que gostam, aqueles que querem adquirir também, né? Sim. Porque hoje tem muita tecnologia. Não sei se você chegou a ver a questão de um carro aí de uma chinesa que botou dentro da água, né? E o carro flutua. Não sei se você chegou a ver. Vi. E ele consegue medir até dentro, acho que até a profundidade, uma certa profundidade ali. Então... não é um carro anfíbio, mas é um carro que tem... Então, a gente tem muita tecnologia dentro dessa questão. Hoje, se a gente perguntasse qual é que tem mais tecnologia dentro dos três, a gente consegue ter um panorama ou os três estão no mesmo páreo? Eu creio que seja Range Rover. A Range Rover, né? Range Rover que é um carro mais esportivo, né? De luxo, né? Hoje, parafraseando o representante da marca,
Diz que a Land Rover não é uma empresa que faz carros de luxo. É uma empresa de luxo que faz carros. Olha. É o sentido inverso, né? É o sentido inverso. Mas aproveitando aí a oportunidade, você falou do carro chinês que passa dentro d'água. Eu já passei dentro d'água aqui numa Land Rover. Literalmente eu parei uma obra na PE 15. Minha filha tinha ido à Paulista e o carro dela quebrou lá. Não é Land Rover. E eu tive que socorrê-la. Tinha chovido bastante. Quando cheguei na PE 15, na altura de Jardim Fragoso ali, tinha um engarrafamento enorme na pista, subindo o viaduto. E eu olhei ao lado do viaduto, tinha uma estrada que eu só via um rio. Eu só via a água e as coisas passando, boiando e descendo. Rapaz, eu vou por aí. Eu não vou ficar nesse engarrafamento, não. Aí eu vou, vai, eu racho. Eita. E aí eu meti a cara, parei, tinham duas pessoas assim conversando antes de entrar, de chegar na água. Eu perguntei A profundidade. a profundidade e como estava em obra, se ali não tinha algum buraco, né? Se não tinham cavado ali. Sim. Ele disse, não cava não, pode ir. Isso aí eu fui. Reduzi o carro, porque a água é muito pesada. Então, reduzi e fui. Rapaz, a água chegou quase no banco, e olha que o banco é alto. Chegou um rio enorme, eu olhava, ele vai passar. E aí eu vi que na estrada acima, os dois engenheiros da obra estavam Parados observando. filmando. Olha, e tinham uns 5 operários ou 6 Filmando. na obra que pararam e ficaram olhando. Enlouquecidos. Enlouquecidos. Receba, Começaram a vibrar. Quando eu passei, foi aquela vibração enorme. receba a marca chinesa. Receba. Então tem uma questão aí. Tem alguma dica, alguma orientação que queira passar para o pessoal aí? Alguma coisa do tipo? Dentro do Defender ou do Range Rover? Qual é o outro modelo? Discovery. Discovery, né? Discovery eu acho que é o mais grandão, né? Não. Acho que hoje o maior é o New Defender, né? Que tem uma curiosidade, deixa eu aproveitar, o menorzinho, esse modelo aqui, ele se chama Defender 90. Ou New Defender 90. O de 4 portas, um pouquinho maior, é o Defender 110 ou New Defender 110. Existe a picape, que é a HCPU, que é Defender, tem a 110 e a 130. E hoje a Land Rover, digo hoje em dia, né, lançou o New Defender 147, que ele é maior que todos, é o maior modelo. E esses números, eles se referem à distância entre eixos. Ah, entendi. Então, aqui são 90, 110, 130 e 147. 147 dá quase o dobro, velho. Mas aqui existe uma figura, aqui no Recife, Que alongou. emblemática, que é uma verdadeira lenda dentro da Land Rover, chamado Roberto Amorim, mais conhecido como Jabiraca. Porque todo carro ele chamava de Jabiraca. Acabou o apelido. O apelido dele pegou. Mas Roberto é um apaixonado pela marca, mas é um visionário. Ele pegou um Defender, todo carro dele ele batiza. Pegou um Defender 110, ele mandou lá para Brejo da Madre de Deus e alongou. E fez um Defender 147. Meu Deus! Antes Da marca lançar mandar. É visionário, realmente. Jabiraca é uma A figura. ideia foi dele. Copiaram. A Land Rover copiou. Ele comprou um carro capotado da uma picape HCPU. Capotou, que foi da banda Mastruz com Leite. E batizou esse carro de Mastruz. Tirou a capota, colocou capota de lona. Conversível. Conversível. Esse carro e um outro, que ele chamava de Maria Marroá, ele também, todo carro dele, ele tira a capota. Tirou a capota, tirou um conversível 110. Foram comprados por uma ONG
chamada On Safari. Essa ONG, ela faz passeios dentro de uma reserva ecológica, que tem onça, por isso o On Safari. E comprou esses carros a ele, mandou para uma oficina restauradora, que é da própria fábrica. A Land Rover tem uma oficina que restaura. Se qualquer particular quiser mandar o carro para lá, eles restauram, deixam como zero. E eu entendo. Só peça original. Ó, pra aí. E eu entendo essa escolha dessa ONG, porque ele tem uma cara muito selvagem. Tem. É uma cara típica de selva, não é? Na África ali, os safaris são É com eles. Land Rover. Tá vendo? Então, acho que é um segmento aí, né? Um público específico. Tem mais alguma informação, alguma coisa que queira pontuar nesse contexto também? Ou quer fazer uma chamada para o evento, alguma coisa do tipo? Fica à vontade. Quiser falar ali para aquela câmera ali também, pode ficar à vontade. Porque é algo interessante, né? Para um público específico, aqueles que querem apreciar, para aqueles que querem participar, existe todo um processo interessante, né? Porque eu acho que isso valoriza. Tem aquelas questões de encontro de veículos antigos, né? Porque eu acho que a geração nova ela vai perdendo a identidade de algumas coisas e isso a gente pode agregar. Porque assim, nem tudo hoje o pai consegue passar para os filhos, né? Porque os filhos estão mais em outra vibe, em outra época. Mas tem umas coisas bacanas que a gente consegue, porque isso cria memórias, cria histórias, né? Isso. E a vida são feitas de histórias, né? Daqui a pouco a gente vai, qual é a minha história? Não, eu zerei o videogame. Que diabo de zerar videogame, meu amigo? Isso, histórias que sejam emotivas de fato, né? Cada um com a sua visão, né? Diga assim, eu atravessei a Transamazônica. E não peguei malária. Manda o contato, dizer o pessoal como é que faz para se inscrever. Quiser falar para aquela câmera ali, fica à vontade, viu? Então, pessoal, de 30 de outubro a 2 de novembro de 2025, nós estamos organizando o 15º Encontro de Amigos Land Rover. Então, se você tem seu Land Rover e quer participar de um encontro com a família, com os amigos, ouvir histórias maravilhosas, pessoal que participou do Camel Trophy, o Rui Rudnick, vamos ter uma palestra com a bióloga Isa Vilela, com o tema Desmistificando Animais Peçonhentos. Isso para você que tem um carro que gosta de acampar, de participar de aventuras mais silvestres, né, em contato com a natureza, é muito importante. Então, é um encontro de amigos e que você vai ter muita conversa boa, churrasco, shows, bandas maravilhosas. Se você quiser se inscrever, você pode entrar em contato através do WhatsApp 81999666786. Espero vocês lá. Um abraço. Fábio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um prazer conversar a respeito desse segmento de automóveis. Eu acho que todo brasileiro gosta, né? Tem uma questão, estava vendo aqui a questão, por que o volante no lado esquerdo e no lado direito? Países que têm trânsito pela direita, o volante é colocado à esquerda para facilitar a condução e a segurança, feito eu falei. Já o trânsito pela esquerda, feito no Reino Unido e outros países que adotam uma inglesa, o volante é colocado à direita para que o motorista possa ter uma visão clara da estrada e dos obstáculos à sua frente. E você sabia que o Land Rover Defender, ele tinha o volante do lado esquerdo, quando ele veio para o Brasil foi adaptado para o lado... Olha para Sério mesmo? Quer dizer, do lado direito foi adaptado para o lado esquerdo. Se você verificar, do lado direito, o espaço, não sei se aqui dá para ver. É menor. O espaço, não, aqui é maior, Ah. por conta dos pedais. E no lado esquerdo, o espaço é menor. Olha aí, curiosidades. Muito bom. Entendi. Eu acho que isso é interessante, que é umas coisas muito, muito bacanas, né? Tem a questão também de problemas quanto a estacionamento desses carros em algum lugar, assim, na rua, a questão de turma riscar, alguma coisa do tipo? Não tem algum problema desse tipo? Não tem. Eu nunca tive, não. Nunca tive, né? Não. O pessoal geralmente respeita.
O carro grande. Pois é, eu quando vê eu não vou mexer com esse, não. cara de bravo, esse carro tem. Imagina o dono. Que eu disse, pô, velho, eu tô numa geração de vários carros pretos, né? Eu não sei se isso é a cor que influencia. É tipo um desabafo aqui. Mas eu quero que bicho, eu vou criar uma marca de carro no Brasil, vou colocar, sabe o quê? Um falo de Brenan nela. Tá ligado? Botar o falo de Brenan lá atrás. Pra quando o carro estiver sujo e o falo estiver sujo, o cara passa lá alisando. Porque toda vez que o carro tá sujo, o cara fica riscando o carro, rapaz. Eu acho que é complicado. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui para o Fábio Tavares. Show. Mas eu quero agradecer a você que ficou conosco até esse momento, seja dia, seja tarde ou seja noite. Eu não vou esquecer o momento do ofertório, né? Como é que você faz para contribuir, meu filho? É curtindo e compartilhando para que outras pessoas tenham acesso à informação. Fiquem todos com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Tchau, tchau. Até. Valeu, gente.